Boa noite, brasileiros decentes. Hoje, dia 29 de julho de 2019, acabei de tomar conhecimento de um ataque maciço feitos por comunistas e petistas e outros tipos de esquerdistas, um ataque enorme sob forma de notícia, de fake news, que está relacionado aos índios do Amapá, da aldeia Guajapi. Eu estou colocando um vídeo e verifiquem o que eu encontrei. Eu fui em vários locais, inclusive num site de um pessoal de vários continentes, incluindo Noruega, Alemanha e França, outros países, em que eles realmente estão tentando internacionalizar a Amazônia através do trabalho que fazem com índios do Brasil. O Bolsonaro e outros membros do governo, quando falam sobre isso, têm toda a razão. Esse vídeo vai ser esclarecedor. Eu passo para vocês vários locais onde vocês podem conferir o que está neste vídeo. Ok, podem assistir. Esse consórcio de organizações tem várias nações, tem um site onde aparecem os diretores neste site. Eu estarei colocando um link para vocês chegarem até lá. Percebam que eles colocam nomes indígenas em todas as diretorias, mas quem faz a organização provavelmente são estagiários desses países, pois os índios não teriam condições de gerir uma organização tão europeia como essa. Você já deve ter percebido que o nome deste site, desta associação, é a PINA. Eu não sei exatamente como é o nome dessa sigla, como é que se pensaria nessa sigla, mas me parece que é a Associação de Parceiros dos Índios Naturais do Amapá, ou algo parecido. Observe quem são os parceiros. Pessoal da Noruega, da Alemanha, o ICMBio, eles têm também ligações com a FUNAI, tudo isso iniciado nos anos 90, se eu não me engano, 1994, quando o Brasil já era governado por comunistas, que eles chamavam de social-democratas. No caso, era o Fernando Henrique Cardoso e a sua turma. Vão observando que eu vou mostrando tudo e essa parceria está me parecendo muito suspeita, porque para manter um site desses e tantas atividades que vocês verão daqui para frente, é preciso muito dinheiro. Por que será que há tanto interesse pelos índios do Brasil? Isso não parece suspeito? Conheci vários senadores ligados a comunistas. Entre eles eu lembro dos nomes: João Capiberibe, seu filho Emílio Capiberibe, senador atual, o deputado federal atual, e o conhecido Randolfo Rodrigues. Provavelmente todos eles conhecem essa associação. Vejam só, eu consegui obter em pouco tempo uma lista de mais de 30 organizações de apoio aos povos indígenas. Vocês imaginam que a maioria dessas organizações
vem de países europeus. Mais adiante, eu vou colocar uma lista mais extensa dessas organizações com suas funções específicas para a dita proteção dos índios. Vou ler para vocês uma matéria que foi publicada no site Brasil de Fato. O título é CIMI denuncia a ONU descaso com indígenas no Brasil. Conselho Indigenista Missionário alertam sobre o sucateamento da FUNAI e militarização dos abrigos indígenas. Eu, quando trabalhei em Roraima, conheci essa CIMI por dentro. Diz o artigo: nesta semana, as políticas anti-indígenas do governo de Michel Temer mais uma vez se tornaram pauta internacional. Durante a 38ª sessão regular do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas, ONU, no último dia 22 de junho, em Genebra, o Conselho Indigenista Missionário, CIMI, e a Organização Franciscanos Internacional denunciaram a paralisação das demarcações de terras, o sucateamento da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, e a militarização dos abrigos para povos indígenas da Amazônia brasileira. Para falar sobre o assunto, a Rádio Brasil de Fato entrevistou Kleber Busato, secretário executivo do CIMI. Para ele, o governo brasileiro tem reagido às denúncias adotando um tom cínico e uma postura divergente dos dados da realidade brasileira. Aí ele inicia aqui um questionário muito longo que eu não vou ler, mas esse Kleber Busato, que deve ser um comunista, diz: nós chamamos a atenção para o processo de sucateamento do Estado brasileiro no que diz respeito à responsabilidade com a população brasileira e, de um modo particular, com os povos indígenas do Brasil. Neste sentido, destacamos a aprovação pelo governo Temer da Emenda Constitucional 95, que limitou os gastos públicos para a política de atenção para a população brasileira. Da mesma maneira, não limitou os gastos para a banca, para os credores da dívida pública brasileira, ou seja, fez corte no orçamento público destinado à população para sobrar dinheiro para pagar os credores da dívida pública. E isso está se refletindo em ações que afetam a população em geral e, de modo particular, os povos indígenas. E continua dessa entrevista, que provavelmente foi feita justamente para atacar o governo Bolsonaro. Um noticiário do Globo, o que o pessoal está chamando de Globo Lixo, entra com a seguinte manchete: General Heleno diz que índios não precisam de tratamento diferenciado. Ministro do GSI afirmou que demarcação de terras até hoje não deu certo. O ministro do Gabinete de Segurança Institucional, GSI, general da Reserva, Augusto Heleno, defendeu nesta quarta-feira a transferência da demarcação de terras indígenas do Ministério da Justiça para o Ministério da Agricultura, conforme prevê medida provisória editada pelo presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro, algumas mudanças na área já estavam previstas desde a campanha eleitoral que levou Bolsonaro à presidência da República. Foi uma promessa de campanha do presidente tratar do assunto. Como a demarcação de terras até hoje não deu certo, vale a pena tentar uma coisa diferente, disse o ministro depois de participar da transmissão de cargo para o novo ministro da Defesa, general Fernando Azevedo.
O Ministério da Agricultura é controlado historicamente pela bancada ruralista, grupo político que mais se opõe à demarcação de terras indígenas. Muitos fazendeiros disputam com povos indígenas a posse de grandes extensões de terra em todas as regiões do país. No Ministério da Justiça, a estrutura técnica de demarcação de áreas indígenas estava mais aberta à influência de organizações não governamentais favoráveis a terras exclusivas para índios. Segundo o general Heleno, a separação entre índios e os índios no Brasil tem sido um erro. Para ele, os índios não precisam de tratamento diferenciado como alguns intérpretes da questão indígena acreditam. Estes intérpretes da questão estariam errados ao tentar impor uma determinada visão sobre a verdadeira necessidade dos índios. O índio precisa ser tratado como cidadão brasileiro e não como alguém de exceção que precisa de medidas excludentes. Precisa ser incluído na sociedade brasileira como cidadão, guardadas todas as tradições culturais, todos os seus traços ancestrais, a história. Tudo isso precisa ser preservado, mas dando ao índio o direito de ter aquilo que ele deseja e não de ter a sua situação imposta por quem acha que ele deve ser assim, afirmou. Perguntado se o governo iria rever o decreto de demarcação da reserva Raposa Serra do Sol, outro assunto ventilado na campanha, o ministro disse que ainda não há definição sobre o assunto. Acho que tem implicações jurídicas, já foi julgado no Supremo, disse. É interessante como os grandes conhecedores do índio brasileiro que estão no exterior, principalmente na Europa, sabem o que é melhor que o índio, estão muito preocupados em demarcar terras indígenas. Para quê? Por causa dos índios ou por causa dos tesouros da biodiversidade e os tesouros minerais que estão sob o solo dessas demarcações indígenas? Essa é uma boa pergunta. Vejam agora a quantidade de vídeos que foram colocados no YouTube para atacar o governo através da fake news que diz que índios foram assassinados no Amapá. Observe a origem de cada vídeo e vocês entenderão por que há tantos vídeos sobre este assunto. Para finalizar este vídeo, eu vou passar o que prometi, que é a lista completa de todos os organismos que foram pesquisados e que dizem proteger os índios. Eu pergunto se essas entidades estão querendo proteger os índios ou estão tentando proteger seus próprios interesses. Muito obrigado, o vídeo está finalizado. Quem tiver paciência, e muita paciência, que assista este crédito final. Bom dia.
Não acredite em nenhuma informação dessas organizações que você acabou de ler nos créditos finais. Eles estão aí para lhe enganar e enganar os índios. Os brasileiros são os verdadeiros índios brasileiros e os brasileiros que são a mesclagem de vários povos. Não acredite nos comunistas mentirosos.